para explicar para o pessoal o que você acha que são os prós e os contras de se expor numa ação via opções e não diretamente comprando o papel? Porque é uma das, em algumas posições ele só tem call aqui, só a opção de compra, e nada. Foi ótimo você ter colocado isso na tela, Fernando, para justamente explicar rapidamente, sem entrar no detalhe, né? A audiência aqui não é para de trader de opções, mas o porquê que eu, inclusive, acho que esse tipo de comunicação ele dá margem à dúvida. Então, claro, quando você observa essa comunicação, que é a comunicação oficial, como há um tempo atrás o mundo das opções ele era um mundo muito pequeno, mesmo para o mercado americano, e ele vem aumentando muito agora, esse tipo de comunicação ser desta forma, por exemplo, há 10 anos atrás, até teria um certo sentido, porque você tem uma exposição pequena em ações, em opções e tudo bem. Por exemplo, olha essa posição aí de Facebook, tá? Do portfólio dele. Ele está exposto em Facebook no valor nocional de 162 milhões de dólares, praticamente. Aquele PRNAMT, que é essa coluna de 550 mil, isso daí é o valor de ações que ele tem declarado de exposição. Só que isso daí está do lado ali o call. Temos que lembrar que no mercado americano, um contrato de call equivale a 100. Como aí no Brasil tem o lote mínimo. Aqui, um contrato equivale a 100 ações. Tá? Essa é a alavancagem das opções. Né? Toda vez que você está falando de $1, são 100 dólares. De 100 dólares dá 10 mil dólares. Então você tem uma alavancagem de 1 para 100. Tá? Então quando ele mostra ali que ele tem uma call e tem 550 mil ações, isso equivale, por exemplo, pega 550 e divide por 100, dá 5.500. Tá? Então ele tem 5.500 contratos de alguma coisa. Ele pode ter uma exposição, e se você quiser eu mostro a minha tela para ilustrar para o pessoal isso, ele pode ter uma exposição de 5.500 dólares. Se ele comprou uma ação por um contrato de 1 centavo por contrato, que é o tal do pozinho que a gente chama. Então, isso aqui pode ser 5.500 dólares de exposição, ou pode ser 55 milhões de financeiro, dependendo do strike que ele pôs. O que é o strike? Strike é o valor do contrato, só para simplificar. Tá? Mas a gente não sabe onde foi isso. E no feeling, né, no documento oficial, a SEC não te obriga a falar o contrato, o vencimento, etc. e tal. Então, por isso que foi feita toda a confusão. Tá? Então, se quiser, eu te mostro aqui em um segundo como que dá para ver isso na plataforma, se você achar interessante, né? Se for interessante o pessoal ver uma plataforma de opções como é, né? Para você entender que 550 mil shares exposta numa call pode ser um pozinho lá fora do dinheiro, que a ação tem que subir 50% às vezes para chegar naquele valor do contrato, que é interessante para você exercer esse teu direito. Então, esse, para mim, que é o grande problema. Você não é obrigado a denotar o financeiro da tua posição, quanto você gastou para comprar essa call. E tem mais. Você não é obrigado a declarar posições vendidas. Olha que absurdo. Você pode estar numa trava, comprado numa call e vendido numa call, e você pode só fazer um feeling da tua call, se quiser dar uma enganadora no mercado. E você está travado naquela operação. Então, claro, a maioria das pessoas não fazem isso nos seus feelings, mas pode ser feito, porque na hora de você ler a explicação, está bem claro ali, ó, posição short em ações não precisam ser declaradas e posição short em opções não precisam ser declaradas. Ou seja, essa divulgação conta uma parte da história, mas não toda a parte. E talvez ali que o que está omitido tenha muita informação relevante, né? Só que eu queria dar um passo atrás, tá? Porque talvez os amigos que estejam nos assistindo agora, eles sequer tenham lido essa reportagem do Michael Burry e sequer estejam a par de quais são as posições que a imprensa alegadamente disse que ele tinha e quais são as apostas que a imprensa alegadamente disse que ele estava fazendo. Então, será que a gente podia voltar atrás e falar um pouquinho sobre isso, Doc? Sim. Podemos sim. O que eu acho que é difícil, e mais uma vez, Stormer, volta naquela situação onde eu falo que a notícia é mais importante do que o fato real. Criar a notícia é mais importante do que o fato real. Porque envolve a Tesla, envolve Elon Musk, envolve um posicionamento de fundos. Então, eu estou resgatando as notícias aqui que, na minha opinião, fizeram isso ganhar a fama que ganharam. Então, nessa mesma época, havia uma discussão aqui da Cathie Woods, outra gestora de fundos,
que lá botou o seu dinheiro nos fundos de inovação, botou um fundo de inovação, os fundos da ARC, que ela é gestora, ganhou prêmios, né, da mídia, a gestora do ano, que não sei o quê, tudo para criar notícia. Então ela está carregada de ações da Tesla. Cada vez que cai a ação da Tesla, ela vai lá e fala que está comprando mais, e o fundo caindo, o fundo desabando. Então, eu comecei a falar no programa sobre o que eu acho mais importante sobre essa forma da notícia do Michael Burry, que não é o fato em si, né? Porque o portfólio dele, se você for ver, ele está apostando em CVS, que é uma empresa de healthcare, né, de saúde. Ele tem posições em Facebook, tem algumas outras posições pequenas. É um fundo que é praticamente familiar, praticamente um family office. Ele não tem um hedge fund aí que tem 10 mil pessoas investindo nisso. Então, tanto que ele nem comentou isso, porque ele saiu recentemente do Twitter, ele voltou e depois já saiu, né? Porque eu acho que ele entendeu. Ele é aquele cara meio Asperger, sabe? Um autista meio light, aquele que faz aquelas contas no filme, inclusive. E eu assino embaixo, né? O que o Ulrich e o Stormer falaram. Assistam o filme, turma. O filme é genial. Aquela hora que ele está tocando a bateria, o mercado subindo, ele falando dos contratos lá, dos instrumentos, né? Você, se interessar pelo filme, vai ouvir vários instrumentos de investimento, e depois você procurando e fazendo uma busca na internet, você vai entender como está alavancado o mercado bancário, como é complicado os derivativos, né? Que um dia lá para trás o Warren Buffett falou que derivativos eram instrumentos de destruição em massa, né? Você vai entender o porquê. E quando a gente fala em derivativo, não é opção, né? As pessoas confundem muito isso, Ulrich e Stormer. Todo mundo, quando coloca essa frase do Buffett, acha que ele estava falando de opção. Não é, ele estava falando dos derivativos OTC. São aqueles instrumentos que você negocia com uma alavancagem, mercado de título, é um balanço do DB, do Deutsche Bank, que tem um nocional real, né, dinheiro real, bilhõezinhos e trilhões no seu balance sheet de OTC, de derivativos, que são alavancados 50, 100 vezes, 1000 vezes. Né, instrumentos que você pega e vai negociando a mesma hipoteca que vai para 3, 4, 5, 6, 7, 10 bancos. Derivativo de derivativos, quase, né? Isso que eu acho que é o principal que o Buffett se mencionou os derivativos são instrumentos de destruição em massa, foi mais nesse sentido, né? E aí, pessoal, estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição no canal da Liberta Investimentos aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.